Como disse no início da missa, hoje nós encerramos uma caminhada de ressurreição, uma caminhada pascal de 7 semanas. 7 vezes 7, o dia de hoje, somamos 50 dias da noite da ressurreição, da vigília pascal. Portanto, chegamos aos 50, o 50º dia, portanto, a Pentecostes, 50 dias após a Páscoa. A Páscoa cristã celebra a ressurreição de Jesus. Os judeus tinham a sua Páscoa, que inclusive servia de inspiração. Foi o princípio que inspirou o fundamento da Páscoa dos cristãos. O que os judeus celebravam na sua Páscoa? Recordavam o momento da história dos judeus em que, escravos no Egito, eles foram conduzidos de uma situação de escravidão, de exploração, de sofrimento, para a condição de liberdade, numa terra dada por Deus, que eles por isso chamaram de terra prometida, prometida por Deus. Uma terra que, segundo o texto bíblico, consistia na terra em que corre leite e mel. Uma imagem para falar da fecundidade, do quão agradável, do quão esta terra correspondeu e até superou as expectativas dos judeus em relação a esta terra que o Senhor daria para este povo. A Páscoa, libertação dos judeus, chamava-se Pachá na língua dos judeus, que depois, na nossa língua Páscoa, celebra então este momento histórico da libertação da escravidão do Egito e a posse da terra prometida. Os judeus têm uma outra festa que não é muito divulgada, não é tão conhecida. Certamente essa informação que eu dei aqui acerca da Páscoa, eu estou ensinando a missa para o vigário, que vocês já sabem disso, né? Mas tem uma outra festa dos judeus, essa é um pouco menos conhecida. Para os judeus, plantar e colher correspondia a plantar e colher igual a viver. Plantar e não colher significava necessidade, talvez fome, talvez morte. Para nós existe uma facilidade enorme. Ninguém precisa plantar para colher. Se acabou o feijão, a gente corre no Supercompras e compra 1 quilo de feijão e pronto, bota na panela e está tudo resolvido. Então, para a gente plantar, comer, não é necessariamente consequência do plantar e colher, mas para os judeus era. Então, anualmente, os judeus celebravam uma festa chamada a Festa das Colheitas. Em que consistia a Festa das Colheitas? Os judeus de toda a região, da Judéia e da Galiléia, traziam os primeiros frutos da sua terra. Quem plantava trigo, trazia trigo. Quem plantava uva, trazia uva. As primícias, os primeiros frutos, eles traziam para oferecer no templo, no grande templo de Jerusalém, como sinal de gratidão. Porque aquele primeiro fruto era para eles a certeza e a garantia de que a colheita seria boa, a safra seria boa. Então, trazer os primeiros frutos era o mesmo que dizer: obrigado, Senhor, porque teremos um ano fecundo, teremos um ano de boa colheita, teremos um ano que para nós será de bênçãos. Esta festa era celebrada pelos judeus exatamente 50 dias após a Páscoa, que coincidia
com o tempo de boa parte das primícias, ou boa parte dos primeiros frutos da terra, do que era plantado ali em torno. Assim, esta festa, chamada de Shavuot, a festa das colheitas, é a inspiração judaica para o Pentecostes cristão, entendendo que o Espírito Santo de Deus é a primícia de Deus, assim, é garantia de boa colheita. O derramamento do Espírito Santo é para os cristãos a certeza de que a safra será boa, de que a colheita será boa, de que um tempo de bênçãos está por vir. O Senhor oferecendo de suas primícias para um ano a ser percorrido, porque a colheita deste tempo era uma colheita que seguraria, sustentaria, garantiria a alimentação e a vida para um ano inteiro. Essa lógica, ela se repete no ano litúrgico. Vamos pensar direitinho. E se vocês têm paciência para caminhar comigo. O nosso ano litúrgico começa no Advento, que é o tempo de preparação para o Natal. Depois nós temos o Natal, uma grande festa. O Senhor nasceu entre nós, se fez homem para salvar a humanidade. É o início do mistério profundo de Deus e da entrada dele na história dos homens e na nossa vida. Já nesse mistério está meio que assim, engravidado de um outro, que é aquele que nasceu entre nós, é o que vai nos salvar. Depois deste Natal, a gente tem um tempo para colher os frutos dessa primícia, para colher os frutos dessa bênção do nascimento de Deus entre nós, que recebe o nome de tempo de Natal. Tem alguns domingos a gente celebra a Sagrada Família, a Epifania, o batismo do Senhor. Estão lembrando disso direitinho? E passado então esse tempo de Natal, a gente tem um período curtinho de tempo comum. Característica deste tempo comum, que a gente usa verde na liturgia, é o tempo de colher os frutos daquilo que foi plantado e colhido no Natal e no tempo do Natal. É o que foi semeado no Advento, o que brotou no Natal e o que é colhido neste tempo. Aqui a gente fecha na nossa liturgia um ciclo. E aí começa um outro tempo de preparação chamado de Quaresma. Este tempo de preparação vamos de novo, preparar a terra, abrir o sulco, jogar a semente, ajeitar tudo, tirar as impurezas, deixar tudo no esquema. E depois vem então a grande festa da Páscoa. Celebramos a segunda grande primícia, que é a ressurreição, a paixão, morte e ressurreição de Jesus, como nossa paixão, morremos com Cristo, e nossa ressurreição, viveremos, ressuscitaremos com Ele. E depois a gente tem o tempo pascal, ou o tempo para que a gente não deixe escapar, ou mergulhe mais profundamente, ou experimente a riqueza dessa segunda primícia, que é exatamente a ressurreição de Jesus. Por 7 semanas, nós caminhamos em cada domingo acompanhando um relato de aparição de Jesus ressuscitado. Lembram disso? Aos discípulos trancados por medo dos judeus, às mulheres à beira do sepulcro, lá no lago de Tiberíades, no anúncio do bom pastor. A gente fez essa caminhada juntos. E aí nós encerramos essa grande caminhada com o Pentecostes, hoje. E o que virá pela frente agora? Um longo período de tempo comum, que há de se estender por, somadas aquelas semanas que nós já tivemos lá, no tempo do Natal, a gente continua aqui essa sequência. Vai até a 34ª semana do tempo comum, com a solenidade de Cristo Rei, que encerra o nosso ano litúrgico.
Qual é a característica desse grande tempo? É aquela de quem semeou, preparou a terra, colheu, abasteceu, encheu os celeiros num tempo grande de Páscoa de 7 semanas e agora vai colher os frutos até a 34ª semana. Você se entende direitinho? Essa é a lógica do nosso ano litúrgico. Então agora nós vamos entrar num tempo de colher frutos, tempo de bênção, tempo de certeza de que o Espírito Santo caminha conosco, nosso advogado, nosso consolador, nosso defensor, aquele que torna presente ao coração e à mente a certeza de que o Senhor caminha conosco. Jesus disse, ele vos recordará, na promessa do Espírito Santo. É ele quem vai recordar, é ele quem permite compreender, é ele que ilumina, é o doce hóspede de nossa alma, é a luz, a alma da igreja. Então é tempo agora da gente fazer essa grande experiência de caminhada com frutos, mas já com o celeiro cheio. Na Páscoa isso foi feito. Ninguém há de passar fome, ninguém há de passar necessidade, não sei se entendem o que eu quero dizer, ninguém há, do ponto de vista espiritual, de ficar desabastecido, porque assim como o tempo do Natal abasteceu o celeiro para uma caminhada curtinha de tempo comum, da mesma forma, o tempo de Páscoa abasteceu o celeiro para uma caminhada grande de tempo comum. Eu desejo para todos que esse tempo que nós temos agora, até o final do mês de novembro, né, que é o tempo comum, quando a gente vai recomeçar o ano e depois o advento, seja um tempo de colheita de muitos bons frutos. Um tempo de safra boa. Um tempo realmente de poder chegar lá no final e dizer, realmente, o Senhor nos abasteceu de bênção, de riqueza. E experimentamos ao longo deste tempo, ao nosso lado, a presença de um verdadeiro defensor, de um advogado, o Espírito Santo de Deus. De coração, desejo que todos experimentem este tempo como um tempo de bênção, de graça, de boa colheita e de bons frutos. Vamos ficar de pé.